E se um dos analgésicos mais comuns, nesses que a gente tem em casa, tivesse uma ligação química secreta com a maconha? Sou estranho, né? Pois é exatamente essa questão surpreendente que um artigo levanta, e é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Para começar, vamos falar de algo que, olha, provavelmente está na caixinha de remédios de muita gente. Mas, segundo o artigo que estamos analisando, por trás daquele alívio que esse medicamento traz, pode existir um custo, e um custo bem alto. 500 mil. Meio milhão. O artigo já começa jogando esse número na nossa frente. E não é só uma estatística, né? É gente. Meio milhão de pessoas. Mas meio milhão do quê, exatamente? Pois é, esse é o número de pessoas que todo santo ano entram na fila para um transplante de fígado lá nos Estados Unidos. E o motivo? Um único analgésico super popular, o paracetamol. O artigo é bem direto. Ele aponta o paracetamol como a causa número 1 de doenças no fígado no país. Essas doenças que os médicos chamam de hepatopatias, sabe? E é a partir desse fato, que já é bem documentado, que a história começa a ficar, bem, surpreendente. E é aqui que a conversa muda completamente de rumo. O autor nos leva da farmácia de casa para um território totalmente diferente, fazendo uma conexão que, sinceramente, pouca gente imaginaria. Então vamos lá. Qual é a ligação? O que o paracetamol e a maconha poderiam ter em comum? A resposta do autor está bem no centro de toda essa análise, e é puramente química. A resposta, segundo o artigo, não está no uso ou nos efeitos, mas sim na composição, na estrutura química fundamental das duas substâncias. E essa imagem aqui ajuda a gente a entender tudo. Olha só que interessante. Colocando as duas moléculas lado a lado, a do paracetamol e a do canabinol, o famoso THC, a gente vê uma semelhança que salta aos olhos. É essa partezinha ali destacada em azul nas duas. Essa parte que as duas têm em comum é o que os químicos chamam de grupo fenil. Pensa numa pecinha de Lego, sabe? Um bloco de construção bem comum na química. E é justamente essa assinatura química compartilhada que forma a base de toda a teoria do autor sobre um possível risco. Ok, então a estrutura é parecida. A pergunta que não quer calar é: será que o risco para o fígado também é? É aí que o autor toca num ponto que ele considera uma lacuna bem perigosa na ciência. O raciocínio é bem lógico, né? Se a gente sabe que essa parte da molécula do paracetamol está associada a danos no fígado, o que dizer sobre essa mesmíssima estrutura no THC? Por que não se vê um monte de estudos sobre isso? Bem, a resposta para essa falta de pesquisa, segundo o autor, é bem clara. A barreira é legal. Ele cita o caso do Brasil, por exemplo, onde o canabinol está na lista de substâncias proibidas. E essa classificação, ele argumenta, acaba amarrando as mãos dos cientistas, impedindo estudos a fundo. E a consequência disso está nas palavras do próprio autor. E por isso não se tem resultados ou mesmo estudos de farmacotoxicidade que avaliam os efeitos a longo prazo do uso da maconha. Ou seja, o ponto central é esse. Por causa das leis, simplesmente não temos os dados. E vale lembrar uma coisa importante, né? Não ter prova de que algo faz mal não é a mesma coisa que ter prova de que não faz mal. E, no fim, a gente volta para a pergunta inicial. Essa semelhança química é só uma coincidência? Uma curiosidade molecular sem importância? Ou será que é um sinal de alerta ignorado? Um risco potencial que, segundo o autor, a ciência ainda não teve permissão para investigar? É uma questão que, por enquanto, fica no ar.